e paz. Quero estar mais uma vez ministrando, repartindo, compartilhando uma palavra para a majestade, a honra, a glória, o louvor e a exaltação de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero estar ministrando, repartindo, compartilhando uma palavra em Gênesis capítulo 12 sobre a chamada de Abraão, que Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo. E eu quero estar compartilhando essa palavra a qual o Senhor ministrou ao meu coração, minha alma e ao meu espírito, porque o Senhor diz na sua palavra que a boca fala, que o nosso coração está cheio. E eu quero estar repartindo, compartilhando essa palavra para edificar nossas vidas, para nos fortalecer na presença do Senhor. E eu quero repartir, louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos ser abençoados por Deus. Aliás, nós já somos abençoados por Deus. Tendo a pessoa do nosso Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já somos abençoados. E eu quero estar falando sobre, em Gênesis capítulo 12, sobre a chamada de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Louvado e bendito é o nome do nosso Jesus Cristo. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Louvado e bendito é o nome do nosso Jesus Cristo. Então Deus, louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo, chamou Abraão para um propósito, para um objetivo. E muitos têm esse texto, essa passagem, pensando que a bênção aqui que Deus prometeu a Abraão referida, que se trata do sucesso material de Abraão. Não. Não foi, porque até então, quando Abraão saiu da sua terra, no meio da sua parentela, ele já era bem sucedido materialmente, ia ser o sucessor do seu pai. Então, queridos amados, não foi aqui o sucesso material que fez com que Abraão fosse conhecido. Não. Mas Abraão foi conhecido, louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo, como pai da fé. Agora, essa fé, louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo, aleluia, quando Deus, com esse propósito de chamada de Abraão, como também para com as nossas vidas, seja quem for, o chamado que Deus teve na vida de Abraão, chamado ao arrependimento e ter uma vida, um relacionamento com Deus, para que Abraão viesse conhecer a Deus verdadeiramente. Quem é Deus? O Deus soberano, o Deus supremo, o Deus todo-poderoso, que tem todo o poder, o controle, o domínio no céu e na terra e debaixo da terra, bendito seja o seu santo nome. Aquele que foi à cruz, ele deu sua vida para a remissão pelos nossos pecados, para salvar a humanidade e livrar da condenação eterna. Então é esse Deus que Abraão não conhecia. E Deus falou para Abraão, Deus, como foi, assim como no tempo de Noé, Deus deu uma ordem a Noé, assim como deu uma ordem também ao chamado de Abraão, para que Deus firmasse essa aliança para com o povo de Israel, e começou com Abraão. Louvado seja o Senhor. A ordem era de separar-se da sua parentela e, lógico, sair da idolatria. Eles eram muito idolatras. Eles adoravam tudo quanto é objeto. Tudo quanto é deuses, né? E não tinha como Deus, Abraão conhecer a Deus, se tivesse essa influência no meio da sua parentela. E precisava Deus arrancá-lo do meio da sua parentela, tratar no coração de Abraão, fazer com que ele viesse conhecer a voz de Deus, para que ele viesse entender o propósito, o chamado, a promessa que Deus tinha na vida de Abraão e para com o povo de Israel. E Deus chamou Abraão, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E amados, quando Abraão, eu não tenho quando Abraão, não tenho muito tempo, porque tem só 15 minutos, mas eu vou. Quando Abraão realmente entendeu esse chamado, entendeu o que Deus queria com ele, louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Hebreus nos mostra aqui
bem claramente, louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo, aleluia, onde aqui em Hebreus capítulo 11 fala que Abraão, usando pela fé, louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo, realmente atendeu esse chamado, atendeu essa voz, a voz de Deus, louvado seja o Senhor. Não foi fácil para Abraão, porque se você, pela fé, Hebreus 11, 8, Abraão, quando o chamado, houve esse chamado, ele entendeu esse chamado, obedeceu a voz de Deus, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Por isso que ele é chamado o pai da fé. Já você saiu de um lugar onde você tinha todo o conforto, todo o bem-estar, né? Ali todo o comodismo, né, na sua vida. E de repente Deus fala para você, olha, sai, larga tudo isso, que eu te mostrarei um lugar que deves ir por herança, né? E parte. Só que ele não sabia para que lugar que era esse. Mas nós sabemos que isso é a vida eterna, o céu, a promessa de salvação, louvado seja o Senhor. Tanto é que pela fé peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Enfim, queridos amados, e por isso, louvado seja o Senhor, que Abraão, ele realmente, Deus começou a trabalhar, a gerar nele essa fé tremenda, louvado seja o Senhor, aleluia, que só realmente pela fé mesmo, a Bíblia diz, sem fé, sem essa fé, é impossível nós agradarmos, andarmos, vivermos, caminharmos com o Senhor. De crer que nós estamos caminhando como peregrinos para um lugar que o Senhor nos preparou, louvado seja o Senhor, a vida eterna, a nossa salvação. E Abraão, aleluia, louvado seja o Senhor, Deus, ele entendeu esse chamado de Abraão. Então, às vezes, queridos amados, Deus nos faz promessas, e há propósito nessas promessas, mas a promessa maior, o propósito maior, louvado seja o Senhor, é essa herança que Deus está falando aqui. Por isso que Deus chamou Abraão, como Deus chama a mim e a você, como cristãos, como servos do Senhor, como atalaia. Se nós vermos lá em Ezequiel 33, o Senhor nos chama como atalaia, nos chama como tocar a trombeta, está sempre falando da palavra de Deus, da vida eterna, da salvação, está sempre falando desse lugar. Né? Por isso que o Senhor diz a sua palavra, que proveito eu ganhar o mundo inteiro. Que proveito eu ter tudo, como Abraão tinha. Não que você tem que abandonar, mas não colocar a tua esperança nessas coisas. Porque o Senhor diz que nossa vida é limitada. Porque a nossa vida aqui tem limitações. A nossa vida aqui ela é passageira. Ela é transitória. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Então o Senhor disse para Abraão, fez essa promessa para Abraão, entendeu. E Abraão realmente, ele viveu a sua vida como peregrino, porque ele almejava essa terra, ele almejava essa promessa. Louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo. Então, queridos amados, às vezes a pessoa fala assim, eu quero ter uma qualidade de vida. A qualidade de vida está em Deus. A qualidade de vida está na palavra de Deus. Às vezes, a promessa, os propósitos de Deus, eles vêm escondidos dentro das nossas adversidades, dentro das circunstâncias, dentro, às vezes, no problema, está embrulhado nisso, para depois Deus, para conosco, venha desenrolar, para cumprir as nossas vidas, suas promessas, a sua promessa e o propósito nas nossas vidas. Assim foi com Abraão, louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo. Então, queridos amados, às vezes Abraão saiu do conforto, ele saiu do comodismo, ele saiu de uma vida de bem-estar, porque até então ele viu uma vida regalada, e ele deu ouvidos a essa voz. Porque, queridos amados, louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo, o propósito de Deus,
O objetivo do Senhor é que o homem se reconcilie com Deus, que o homem tenha um relacionamento pessoal com Deus, que conheça a Deus. E nós só vamos conhecer a Deus, amados, é nas circunstâncias, é nas diversidades, muitos problemas que às vezes a gente passa. Louvado seja o Deus, e é necessário isso acontecer. Louvado seja o Senhor. Então o processo é usado, esses processos é usado nas nossas vidas para nós amadurecermos, para nós conhecermos a Deus, para nós crescermos, amadurecermos na presença do Senhor, para termos mais intimidade com Deus, para termos mais uma comunhão íntima, vida com Deus. Louvado seja o Senhor. Para conhecer a sua palavra, ter esse relacionamento pessoal com Ele. Porque o maior, o melhor para Deus não é nossa vitória, é nossa derrota. Não que Deus se agrade da nossa derrota. Mas muitas vezes, por causa da derrota, assim como foi com Abraão, estou resumindo muita coisa, como Abraão, porque quando eu realmente me sinto derrotado, eu vou orar. Eu busco mais a Deus. Eu me humilho mais. Eu tenho mais intimidade com Deus. Eu tenho um relacionamento pessoal, com uma comunhão azida com Deus. Porque se eu viver só na vitória, eu nunca vou conhecer Deus. Vou me tornar acomodado, vou ficar acomodado, relaxado. Que na igreja de Laodiceia. Né? Vou ficar acomodado. Então, queridos, louvados seja o nosso Senhor, que então o melhor para Deus, não é que nós crescemos. Sim. Nós podemos crescer na graça e no conhecimento. Mas é quando nós descemos, quando nós nos humilhamos. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como foi Abraão. Abraão, muitas vezes, para conhecer a Deus, ele teve que descer. Assim como nós também, como muitos homens aqui na palavra de Deus. Porque louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo, aleluia. A própria palavra de Deus diz. Porque como é que eu vou conhecer a Deus? Eu só conheço o poder de Deus. Louvado seja a Deus na minha vida, quando eu me humilho a Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu realmente busco a Deus com todo o coração, com toda a minha alma. Como é que eu vou conhecer a Deus? Muitas vezes eu fico enfermo, só vou conhecer a Deus mesmo quando eu estou enfermo para ser curada. Seja na minha alma, seja na minha carne, no meu corpo físico, na minha alma, no meu espírito. Então, louvado seja o Senhor, eu conheço a Deus nos momentos mais difíceis. Porque aí Deus manifesta a sua glória, manifesta o impossível na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes os propósitos de Deus, às vezes as promessas de Deus realmente vêm escondidas dentro das adversidades, das circunstâncias, enrolado com os problemas, para depois eles enrolar, para se cumprir nas nossas vidas as suas promessas, os seus propósitos. E para nós chegarmos à promessa maior de vida eterna e salvação, é necessário nós passarmos por situações nessa terra, para que nós viemos amadurecer, crescer, ter esse contínuo, constante essa comunhão com Deus. Louvado, por isso que o Senhor diz, louvado seja o nome do Senhor, que o maior para Deus, o melhor para Deus. Muitas vezes, querido amados, Deus, Ele permite muitas coisas nas nossas vidas. Mas às vezes essas permissões, muitas vezes não é a vontade de Deus. Deus, por exemplo, permitiu que Sara falasse com Abraão, porque ela queria ter um filho e já achava que estava ficando muito velho, estava durando muito tempo. E ali ela foi lá, conversou com Abraão, para que, se nós vermos aqui, louvado seja o Senhor, para que Agar fosse ter um relacionamento com Abraão e ali gerasse um filho, que era o filho da promessa que Deus prometeu. E o Senhor falou para Abraão para que o que ele prometeu ele ia cumprir. E Deus permitiu. Não foi a vontade de Deus, mas Deus permitiu. Muitas vezes Deus permite, mas não é a vontade de Deus. Quantas vezes aqui na própria palavra de Deus, muitas histórias, que nós vemos aqui na palavra, louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo, e Deus realmente permite muitas coisas, mas não é a vontade dele. Às vezes Deus, para abençoar um servo do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo, Deus permite muitas coisas. Entendeu? Deus permite para que viesse cumprir o propósito, a promessa de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes o processo é usado para que nós venhamos conhecer a Deus. Para que venhamos crescer, amadurecer no Senhor. Conhecer a Deus, a sua palavra. Por isso que nós temos que estar sempre estudando a palavra de Deus. Porque o diabo não quer que você conheça a Deus através da sua palavra. Você tem que estar sempre estudando, examinando, pregando a palavra do Senhor, praticando a sua palavra para conhecer o Senhor. Por isso que você deve prosseguir em conhecer a Deus. O diabo não quer que você conheça a Deus. Porque nesse momento que você conhece a Deus, amados, você vai estar uma pessoa mais vigilante,
você é uma pessoa ousada, cheia da graça do poder de Deus. Amém? Louvado e bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você entendeu esse chamado, aleluia, por isso que a vida de Deus até mata para abençoar um servo dele. Jesus foi preciso morrer para nos abençoar, nos dar a vida eterna. Então, às vezes, a gente tem que conhecer o propósito de Deus, o que Deus quer nas nossas vidas, amém? E através da sua palavra, e através das circunstâncias adversárias que muitas vezes nós conhecemos a Deus, porque nós estamos mais pertinho dele, amém? Fico com esta palavra para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.